Senhor. Te convido a abrir a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 2. Enquanto você abre, vou falar do nosso encontro de mulheres que vai acontecer na terça-feira, a partir das 15 horas. Então, venha, nós teremos aqui dinâmica, será uma tarde bastante gostosa, bastante abençoada. A pastora Dalva vai trazer uma palavra específica, voltada, para a necessidade da mulher. Amém? Então, você é nossa convidada. Não fique em casa, vem para cá. Certamente vai ser uma tarde maravilhosa na presença do nosso Deus. Amém? Amém. Quero agradecer, todos os irmãos que se envolveram com a festa da rádio, que foi ontem. Foi uma festa linda, maravilhosa, com o envolvimento de todos. Terminou em meia hora, isso aqui estava tudo organizado, tudo limpo. Isso é uma ação de corpo. Quando o corpo trabalha junto, a gente anda, a gente vai além. Amém? Então, meu muito obrigada a todos os oficiais. E foi uma festa maravilhosa. Amém? E dizer que o pastor Jorge, nós vamos orar por ele no final do culto. Amém? Está no hospital, não está passando bem. Nós vamos orar por ele em nome de Jesus. Aliás, vamos orar agora. Amém? Vamos ficar de pé mais um pouquinho? Erga suas mãos agora. A casa da pastora tem passado por um tempo de enfermidades com os filhos, Semana passada, o menor, o Caio, em outros tempos aí o Jabes. Então vamos orar a Deus, clamar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, clamando, Deus amado, que o Senhor intervenha agora, Senhor, contra todo espírito de enfermidade. Pai querido, abençoa agora a vida do pastor Jorge, que a bênção do Senhor, que a saúde plena esteja a vida do teu, a vida leve sobre os casa. Jesus aqui estava com 30 anos e eu quero te convidar agora a pensar como uma mãe que vê do, do ventre, desde a sua barriga. O teu, o seu filho sendo portador de promessas. Maria, desde o
E ela recebe aquela notícia que gera um impacto tremendo na vida dela. Jesus nasce. E ali a palavra de Deus diz, principalmente em Lucas, que trata essa trajetória de Jesus, da infância até agora a sua maioridade. A palavra de Deus diz que Maria, ao ouvir aquilo que as pessoas diziam a respeito de Jesus, um dia eles foram lá para Jerusalém, na Páscoa, foram fazer ali o sacrifício, e Jesus fica no templo, e eles achando que Jesus estava com a comitiva lá na frente, e eles começam a retornar. Quando eles chegam no templo, Jesus estava ali, ainda menino, disputando com as autoridades, com os escribas, com pessoas gabaritadas na palavra de Deus. E ela recebeu aquela notícia que ele era grande, as pessoas se admiravam, e a palavra do Senhor ia dizendo que Maria guardava estas coisas dentro do seu coração. Quando os pastores ali no nascimento de Jesus, os pastores, os anjos ali, avisam os pastores que havia nascido o rei dos judeus. Jesus havia nascido na terra, e os pastores chegam ali, eles fazem saudações tremendas a respeito de Jesus. Então, durante toda a trajetória de vida de Jesus, Maria foi ouvindo, o coração dela foi guardando aquelas palavras, e ela sabia que um dia, tudo aquilo que tinha sido profetizado, tudo aquilo que tinha sido prometido, a respeito então do seu filho, um dia se concretizaria. E Maria então, aqui, movida talvez por uma ansiedade, a Bíblia não fala, mas talvez não tenha sido a primeira vez que Maria tenta dar uma pressadinha em Jesus. E amados, as coisas de Deus na nossa vida, elas acontecem no tempo determinado por Deus. Deus tem hora marcada para chegar na sua vida. Deus não vai chegar antes, mas Deus também não vai chegar depois. Deus vai chegar no tempo determinado. Então, aqui Maria, mostrando talvez uma ansiedade, havia no coração dela uma expectativa. Então, talvez não fosse aqui a primeira vez que ela falasse, de algum problema. Oh, Jesus, olha a necessidade, olha. As coisas de Deus é exclusivamente no tempo de Deus. Não adianta a gente querer apressar o Senhor, porque muitas vezes Deus quer nos dar, tem preparado o excelente, o melhor de Deus, porém nós ainda não estamos preparados. Maria aqui mostra que ela estava atenta naquele casamento. Era algo maravilhoso que estava acontecendo aqui. Aquele jovem casal tenha se preparado para essa festa, casal.
recebe aquela palavra com o Espírito certo. Ela não recebe com o Espírito deformado. Porque, amados, o versículo seguinte diz assim, olha, versículo 5, sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela acata aquela palavra. Ela age então agora com obediência. Ela agora se coloca debaixo da autoridade de Jesus. E ela nos ensina este caminho, amados. De nós entregarmos ao Senhor. E de nos submetermos à soberania de Deus. Se Deus der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Se Deus fizer um milagre, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. E disse-lhe Jesus: enchei d'água. Essa
aqui hoje de encher. Nós cantamos aqui de milagre. Aquela família, amados, sendo constituída ali naquele momento. Ela estava precisando de um milagre. As coisas estavam tomando proporções que eles não tinham mais, não teriam condições de resolver. Mas Jesus agora começa a operar. Não do tempo do homem, mas no tempo dele, no tempo apropriado, na hora certa. E quando nós sabemos esperar o tempo exato de Deus, Deus se move, aleluia, de forma maravilhosa em nosso favor. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala e levaram. Aleluia. Dá uma ordem.
este corpo é necessário que este copo esteja vazio. Amém? Senão eu não posso. Se ele estiver até a boca, não adianta eu colocar mais coisa dentro dele, porque ele vai se esparramar, vai haver prejuízo. E assim é com as nossas vidas, amados. Quando nós queremos o melhor de Deus, nós temos que estar esvaziados de nós mesmos. Houve aqui um esvaziamento. E a palavra de Deus continua dizendo, olha, e logo que o mestre Sala provou aquela água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. O mestre Sala era um especialista
melhor vinho. O melhor de Deus para as nossas vidas. Deus ainda vai derramar. Amados, mas para que isso ocorra, é necessário nós estarmos esvaziados de tudo aquilo que nos entulha. E nós chegamos cheios diante de Deus, cheios de tantas coisas nocivas. Chegamos diante de Deus cheios de orgulho, cheios de ira, cheios de ressentimentos, cheios de mágoas. Nós chegamos tão cheios, tão fartos. Mas Jesus faz uma obra poderosa. Ele começa a nos limpar, Ele começa a nos esvaziar, Ele começa a tirar todo o lixo que nos entulha, toda a água podre que está alojada dentro do nosso coração. A obra de Deus é uma obra tremenda, é uma obra profunda. Aleluia! Sabe que a fala do mestre Sala nos fala assim, que os homens ali, eles colocavam o vinho bom, e depois que o povo já estava ali meio embriagado, meio mamado, então não ia fazer diferença mesmo, se colocasse aquilo que fosse porcaria, o povo já não conseguia discernir mais nada, já estava completamente comprometido, não iria saber o que é bom, o que é ruim. E amados, quando nós estamos entulhados de coisa velha, coisa suja, aleluia, a gente perde o discernimento das coisas de Deus. A gente não consegue mais saber o que é bom, o que é ruim, o que agrada, o que desagrada. Mas Deus faz essa obra, aleluia. Sabe, amados, o bom do homem, porque ele diz aqui, o homem, ele coloca primeiro o vinho bom, e depois o inferior. Deus faz ao contrário, amém? Deus, aleluia, Ele coloca o novo dele nas nossas vidas. O novo, por melhor que seja do homem, tem dia, tem hora e tem prazo para acabar. O melhor de Deus, Ele é pleno, Ele é constante, Ele é abundante na nossa vida. Não é escasso, não é miserável, não é mesquinho. Então eu te convido agora a ficar de pé, aleluia, porque nós vamos, pode subir a banda, nós vamos ministrar, e você vai fazer uma oração agora, você vai olhar para você, fala: Senhor, amados, eu não quero que você olhe para tua esposa não olha para o teu marido, filho não olha, pai, olhe para dentro de você agora, fala: Espírito de Deus, aleluia, o que é necessário, Senhor, vir para fora, ser jogado fora. Amados, eu estava preparando essa palavra, e eu já dava ela aqui por terminada. E eu desci com o meu cachorro para fazer xixi. Eu moro em prédio. O cachorro, falei. E com o Nico, o cachorrinho. E o Espírito só, sabe, a falar comigo. Dentro dessa palavra que eu já tinha terminado. O Senhor falava assim, que Ele não queria trazer o vinho novo só, mas que o Senhor hoje queria transformar odres. Então eu já dava tudo por acabado até aqui. Sabe por quê? Porque Deus não quer colocar aquilo que é novo, aquilo que é excelente de Deus. Deus não quer colocar num coração que está comprometido com aquilo que é ruim, com aquilo que é mal. O Senhor hoje quer transformar a nossa vida. E Deus quer colocar um divisor de águas entre o que você foi, entre o que você e eu vivemos, e o novo Deus. Porque o Senhor falava que nós temos o melhor Deus, o novo de Deus, o filho de Deus, excelente de Deus, na nossa vida pessoal.
Ele não depositaria em odres velhos. Odre é o lugar que guarda o vinho, amados. E o nosso Deus não é um Deus de desperdício. Ele não é um Deus de prejuízo. O vinho novo, ele precisa de um odre novo para ser guardado. Porque aquele suco de uva, dentro daquele barril, ele começa a se expandir por causa da fermentação. Então, se o odre é velho, o odre que já está corroído, corrompido pelo tempo, ressecado, ele não aguenta, ele se rompe. E amado, Deus não vai colocar nada que seja novo. E como nós queremos o novo de Deus, como nós desejamos o novo de Deus na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida profissional. Mas Deus vai fazer isso na vida daqueles que tiverem disposição de permitir Deus te fazer de novo hoje. Você está disposto a ser quebrado? Eu estou disposta a ser quebrado. É dolorido. Ser quebrado, amados, não é gostoso. Não é. Dói. Dói na alma. Dói no corpo. Dói no espírito. Mas é um processo necessário. É um processo necessário. E Deus, nós vamos nos quebrantar nas mãos do oleiro, amados. Nas mãos daquele que é especialista em fazer de novo. Jesus transformou aquela água em vinho, mas mandou levar lá para o mestre Sala. Deus hoje, aleluia, Ele nos coloca na mão do nosso Deus, que especialista em moldar. Fecha os seus olhos. Eu quero pedir para o pastor Wilson pegar um microfone. Sair do teu lugar. Eu quero que primeiro a banda comece a louvar a Deus. Aleluias. Fecha os seus olhos agora. Tenha um momento só teu com Deus. Aleluias. Feche os seus olhos, amado. A palavra é simples e direta, e ela tem o poder, de fazer novas as coisas. Mas não há como foi acentuado. O Senhor depois não pode.
colocar aquilo que é dele, santo, puro, poderoso, perfeito. Se não houver um invólucro, se não houver um vaso renovado. Trocando isso em miúdos, amados, significa que a nossa vida, ela tem que ser santificada. E aquilo que não se a tua vida, aquilo que não é digno de ser em você, você precisa abdicar disso. Você precisa abandonar isso agora. E isso é o princípio, sabe, de quebrar o vaso. É dizer, Senhor, essas pessoas com quem eu ando não servem. Essa pessoa com quem, sabe, para quem eu estou entregando a minha vida, não é digno. Sabe, Senhor, a forma como eu estou administrando esse dinheiro, ela não é válida. Sabe, queridos, as paixões que hoje envolvem teu coração, se impedem você de receber o novo de Deus, é urgente que você hoje abra mão. Sabe, mas na prática, é jovem, você dizer, eu santo Senhor, eu não posso entregar a minha vida, eu posso, sabe, satisfazer a minha carne, senão não poderei receber de Deus o novo. Sabe, amados, veja, o homem começa bem, põe um vinho novo, mas daqui a pouco o vinho novo acaba e o que vem é o que não presta. Assim é o curso do homem. Você pode hoje estar vivendo, talvez de uma forma gloriosa, o teu hoje, mas se é humano, daqui a pouco vai, sabe, amados, vai estragar, vai acabar, porque os recursos humanos levam a gente até um certo lugar, mas depois acaba tudo isso. Se você hoje está ligado a pessoas, ou a coisas, ou a sentimentos, provados Deus, entrega isso hoje ao Senhor. Isso se chama abdicar. Isso hoje se chama renúncia. Não há como viver o melhor de Deus sem renúncia. Mas aquela família, ao invés de ter um histórico agora, sabe, de ridicularização, de escárnio, sabe, porque acabou o vinho na festa, agora passou a ter honra dupla, porque agora eles ficaram conhecidos como o casal que oferece o melhor vinho depois de acabar a festa. É isso que Deus tem para você. Hoje você é um jovem que pode estar se deleitando com coisas desse tipo, mas o vinho novo acaba, e aí depois o que dá é o velho, é o estragado, é o vinho barato, que não vai poder te dar honra na vida. Da mesma forma que você, que já tem andado pela vida, já tem um certo tempo de vida, e que tem abraçado as coisas que não agradam a Deus, e depois do domingo a gente vem, eu também me incluo, e pede a Deus manda, sabe, a talha para o mestre Sala, e o mestre Sala vai olhar e vai dizer, ainda não tem nada de novo desse vinho, ainda não tem o vinho novo, porque na realidade a talha é velha. Então, dito isso, só endossando, olhos fechados, comece a Deus, abandonar o velho homem, comece a abandonar as velhas práticas. Sabe, amados, talvez Deus hoje exija de você um rompimento. Agora eu vou te perguntar, sabe, se você não romper, se você apostar nisso, se você continuar teimando nisso, se você continuar entregando, sabe, a tua alma, o teu corpo, a tua mente, o teu espírito, sabe, para aquilo que não gerará o novo de Deus, pergunte-se hoje, seja sincero, até quando isso vai ser bom? A que horas isso vai começar a gerar dano na tua vida, perda na tua vida? Sabe, é melhor abandonar agora. Deus está te dando oportunidade de consagrar a tua vida a Deus, esperar o momento dele na tua vida. Não se apressar em buscar qualquer coisa lá fora neste mundo, que te oferecerá muitas coisas, mas é vinho novo do homem, vai acabar. A qualquer momento acaba, e o que sobrará será vergonha, será erro, será escândalo. Sabe, querido, a vida não vai ser a mesma depois. De olhos fechados, comece a orar.
Comece a orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, é necessário, ó Pai, abdicar, é necessário renúncia. Jesus renunciou à glória dos céus, Jesus renunciou à glória divina, e a palavra do Senhor diz que Ele não teme por usurpação o ser igual a Deus, mas antes, aleluia, agindo com humildade, aleluia, agindo com resignação, agindo, aleluia, com entrega total. Ele se despiu da glória de ser Deus e sentiu de um corpo humano falho, Senhor, limitado, para incorporar Deus naquilo que era, Senhor, inviável ser Deus. Mas Ele conseguiu essa obra. Ele colocou a essência de Deus no corpo humano e com andar nesta sem ar e sem cair. Oh Deus, eu sei, Pai, que Tu és paciente, benigno, compassivo, aleluia, misericordioso, e que tens, Senhor amado, oh Deus, prazer em abençoar, mas também a Tua palavra diz que o Senhor não tem o certo pelo errado, e tem o errado por certo. Se diz hoje, e se acostumou o erro, diz amanhã eu mudo, amanhã eu mudo. Deus, ajuda para que a mudança seja agora e não amanhã. Se há, Senhor, coisas da nossa alma que estão ali, ó Pai, convivendo com o que é santo, o profano, o erro com o que é santo, ó Deus, ensina-nos a enxergar, Senhor, e ver a bom vinho. Acabou o vinho, eu preciso de um milagre, eu preciso do vinho de Deus. Ó Pai, haja agora Espírito da verdade, aqueles que, ó Pai, supriram a vida toda com o vinho do homem, Senhor, que hoje decida, Pai, a buscar o vinho de Deus, o vinho de Deus, Deus, e que haja permissão para que faça de novo. A alma, os pensamentos de ser, ó Deus, do Teu de olhos fechados todos, porque essa é uma decisão muito séria, essa é uma decisão ímpar. Se você decidir hoje, isso refletirá para o resto da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Você de olho fechado, você que está compenetrado e entendeu esta palavra, você tem disposição de abrir mão hoje do velho homem, das velhas práticas, daquilo que não está, mas funciona a vida. Talvez não tenha experimentado muitos caminhos, mas foi o vinho que o homem te deu, que o homem ofereceu. Acabou, pois, acabou. Agora está a vergonha, está a desonra, estão aí os medos, está a tristeza, está agora a incapacidade de produzir de novo. Pois bem, então agora deixa Deus mudar isso, deixa Deus entrar, deixa Deus participar da festa, chama a vida, a tua vida, essa festa, essa aleluia. Tem pessoas boas e maravilhosas, mas agora o importante é que Jesus assuma o controle de todas as coisas. Bons amigos te ajudaram até aqui, amém. A glória a Deus pelos bons amigos. Olha, relacionamentos amorosos estão funcionando até agora, sabe? Com carnalidade, com pecado. Tá bom, funcionou até agora, mas a dica de tudo isso a Deus começa a mandar o teu sentimento, teu casal, o namoro, teus negócios.